Muito bem, pessoal. Vamos falar agora de planejamento de experimentos. Essa será a nossa ferramenta estatística para essa etapa do nosso projeto, a etapa de melhoria, o Improve. Nós vamos ver que através dessa ferramenta vai ser possível planejar alguns experimentos, alguns testes, né? Caso a gente queira testar alguma modificação, alguma alteração no nosso processo. Então é uma ferramenta que faz sentido, né? Tá dentro do contexto desse momento onde eu estou realizando mudanças, melhorias, eu estou com o meu plano de ação, né? E algumas melhorias no processo, caso eu queira testar antes, né? Fazer ali um ajuste fino, fazer algum tipo de teste. Eu tenho dúvida se aquela ideia que eu tive vai realmente entregar um resultado melhor ou não, eu posso testar e uso a ajuda aqui do planejamento de experimentos para fazer isso. Então, o DOE, né, essa sigla em inglês, normalmente a gente chama essa ferramenta de DOE. Essa sigla é em inglês e o significado é Design of Experiments. Então, a gente traduziu isso para planejamento de experimentos. O planejamento de experimentos é utilizado para determinar quais variáveis independentes, as variáveis X do meu processo, têm maior influência sobre uma variável resposta de uma variável de interesse, que é a variável Y. Ou seja, traduzindo isso, basicamente eu estou dizendo o seguinte: através do planejamento de experimentos, é possível identificar quais variáveis do processo eu alterando, né, quais fatores ali eu alterando no meu processo, vai gerar uma resposta, né, de piora ou de melhora no resultado do processo. Por isso que faz sentido eu trabalhar com essa ferramenta nesse momento, porque eu posso testar alterações no meu processo para ver se o resultado está, de fato, melhorando, que é o que eu tenho interesse nesse momento. Além disso, a ferramenta também é útil para combinar variáveis independentes com o objetivo de se atingir um determinado valor para a variável resposta e para ajustar variáveis independentes para minimizar os efeitos das variáveis não controladas em uma variável resposta. O que isso significa? Ele está dizendo o seguinte, que com essa ferramenta do planejamento de experimentos, se por um acaso eu alterar mais de uma variável do processo, mais de um fator, não tem problema, porque aqui a gente é capaz de avaliar o efeito dessa interação, da alteração de mais de uma variável ao mesmo tempo. E além disso, ele está me dizendo também que ao fazer essas alterações, eu consigo também avaliar se eu estou diminuindo o efeito de algumas variáveis não controláveis que são os meus ruídos. Então vejam que esse planejamento de experimento resgata até um pouco daquele conteúdo de mapa de processo, onde lá no mapa de processo eu determinei quais são as minhas variáveis de X, que são as variáveis de processo, os parâmetros de processo, e essas variáveis eu classifiquei como variáveis controláveis ou ruídos. E o que ele está dizendo é o seguinte: nessa ferramenta de planejamento de experimentos, só é possível testar, trabalhar com as variáveis controláveis. Essas variáveis controláveis são as minhas variáveis X, que eu chamei aqui de variáveis independentes, também são os meus fatores. Os ruídos, as variáveis não controláveis, que são os ruídos, não é possível de trabalhar aqui no planejamento de experimentos, não é possível de trabalhar no DOE. Mas a gente consegue ver se esses ruídos impactam, né, o meu resultado, se esses ruídos estão impactando, ou se os testes que eu estou fazendo, as mudanças que eu estou fazendo, conseguem reduzir um pouco o impacto desses ruídos. Então, por isso que tenho aqui esse desenho, né? As variáveis controláveis são as que eu vou usar no meu experimento. Os ruídos não tem como eu trabalhar com eles, porém eles existem, né? E podem sim influenciar o meu processo. E ao trabalhar com essas variáveis controláveis, ao alterar, né, os valores dessas variáveis, o setup dessas variáveis, pelo planejamento de experimento, eu consigo avaliar qual que é a resposta, né, como que a minha variável resposta também muda, né, muda para um valor melhor ou pior. Nosso interesse é que ela mude para um valor melhor. Então é assim que nós vamos trabalhar com o planejamento do experimento. No método DMake, a gente vai usar bastante agora nessa etapa de melhoria. Então é muito comum a gente testar algumas soluções, testar algumas alterações no nosso processo
e de forma que isso possa ser analisado no Minitab, por isso que a gente faz através do planejamento de experimento, porque senão eu poderia fazer por tentativa e erro, né? Eu posso trabalhar por tentativa e erro. Eu vou lá, altero, vejo se deu alguma coisa, se ficou legal, beleza, se não ficou, eu altero de novo. Por tentativa e erro também funciona. Não é o melhor caminho, não é o caminho que a gente gostaria que vocês seguissem no Lean Six Sigma. No Lean Six Sigma, existe outra forma de trabalhar sem ser tentativa e erro. Existe aqui o planejamento de experimentos, tá bom? Então, conceitualmente, no planejamento de experimentos eu tenho fatores. Fatores são as minhas variáveis de processo, os meus X. Os fatores são variáveis controláveis, é necessário que elas sejam controláveis, né? E são os fatores que eu vou conseguir, então, utilizar no meu experimento. São essas variáveis controláveis que eu vou conseguir alterar no meu experimento. A variável resposta é o meu Y, é o meu resultado de interesse, ou seja, toda alteração que eu fizer no fator vai resultar em algum tipo de mudança na variável resposta. E é essa a comparação que eu vou estar fazendo. Os ruídos, eles existem, mas eu não vou conseguir trabalhar com eles, eu vou ter que só entender que existe e que o ruído pode influenciar de alguma forma o meu processo. Portanto, os ruídos são as variáveis X não controláveis. Essas eu não posso trabalhar no meu experimento, mas elas existem. E o último conceito importante são os níveis. O nível é o valor de cada fator. Então, cada fator tem um ou mais níveis, ou seja, tem um ou mais valores que eu posso utilizar no meu experimento. Estes são os 4 conceitos básicos, né? As 4 informações básicas para a gente começar a falar de um experimento. Todo experimento que eu faço, eu também posso fazer a réplica dele. A réplica de um experimento significa simular novamente no mesmo ambiente experimental aquele experimento que eu fiz anteriormente. Então é como se eu fizesse um experimento aqui e quisesse depois replicá-lo novamente, fazer 2 iguais, né? E a repetição é quando durante um experimento eu estou executando uma alteração e eu faço isso repetidas vezes, faço mais de uma vez. Então isso é uma repetição. Também são 2 conceitos básicos que vale a pena vocês entenderem, mas da forma como a gente vai trabalhar com a ferramenta no Minitab, vai ficar fácil de pegar tudo isso.